pessoal, Franzinha do teclado aqui de novo. E hoje eu vou falar um pouco sobre por que é tão difícil aprender programação. Sabe aquele vídeo que fala o que ninguém te fala? E aí o vídeo tem meia hora e na verdade todo mundo já te falou isso. E eu espero que isso não seja um desses vídeos, porque você tem que aprender o tempo todo. Não existe uma forma de você estar nessa área sem se atualizar, sem resolver problemas o tempo todo. É uma característica do trabalho. Então, não tem um caminho que você vai, aprende, estuda um livro, faz um curso e acabou. Você aprendeu tudo, beleza, agora você vai ter que trabalhar e tudo você vai fazer de cabeça e tudo você vai fazer sem nenhuma dificuldade, sem ter que pensar. Não. A área de desenvolvimento é uma área que você vai estar quebrando a cabeça todo dia, vai estar sofrendo todo dia, e eu não tô falando uma pessoa que é júnior, a pessoa sênior também vai sofrer, você vai estar 10 anos na área e você ainda vai estar quebrando a cabeça. Porque a gente não vai resolver problemas que já estão resolvidos. A gente não vai fazer trabalho repetitivo. Porque o que é repetitivo e o que já foi resolvido, a gente consegue construir um software que resolva, certo? A gente já sabe o caminho para resolver, a gente vai automatizar aquele caminho e na próxima vez que a gente precisar, a gente já vai ter uma resolução para ele. Então a gente tem que ter ciência que a área de programação, a área de desenvolvimento, ela é um aprendizado contínuo. E sendo um aprendizado contínuo, é muito importante que a cifra. Todo dia você vai ter que aprender uma coisa nova, você vai ter que pesquisar uma coisa nova, você vai ter que ler, você vai ter que abrir uma documentação, entender como uma coisa funciona. Muitas vezes não é programação. Você vai ter que entender como o produto do cliente funciona, como o negócio do cliente funciona, como que o cliente usa aquele software, como vai ser mais fácil para ele fazer um processo. Aqui eu tô falando de cliente, mas em diferentes casos, né? Você tem uma gama absurda de problemas que você tem que saber resolver. Então você vai ter que estudar o tempo todo. Quando não for programação, vai ser negócio, vai ser documentação, o tempo todo vão ter coisas novas. Em software, todo dia você vai ter uma coisa nova, você vai ter uma melhoria no teu software, você vai começar a trabalhar com uma coisa que ele não trabalhava antes, você vai ter que mexer com uma coisa completamente nova. Às vezes você vai mudar de área dentro da mesma empresa, às vezes você vai mudar de empresa. Então você trabalhava com Vue, vai passar a trabalhar com Angular. Você usava só JavaScript, agora você vai ter que aprender Python. Você usava MySQL e você vai ter que usar agora um NoSQL. Então, o tempo todo você vai estar mudando, o tempo todo que você vai ter que aprender, certo? Fui óbvio até agora? Talvez, mas agora eu vou falar a verdade que você vai ter que aceitar. Um pouco de trabalho de psicóloga agora. Você vai ter que estudar todo dia, você vai ter que aprender todo dia. Então o processo de aprendizado ele não pode ser uma coisa torturante para você, certo? Se você que vai ter que passar a vida inteira numa área em que você tem que aprender o tempo todo, é melhor que você não pode ser uma coisa de sofrimento. É normal da profissão. Você vai ter problemas que você não vai saber resolver. E o teu trabalho é encontrar o caminho. E você consegue encontrar o caminho. Você entrar em pânico. É normal entrar em pânico. É normal passar o dia inteiro tentando resolver um problema e não conseguir. E xingar o computador. É normal. Um programador que não xinga o computador não existe. Mas você não pode deixar que esse processo de entrar na área de programação ou mesmo do seu dia a dia, no seu trabalho, seja uma coisa torturante, que você sofra o tempo todo ou que você gaste muito tempo para aprender. É muito importante que você aprenda de uma maneira eficiente. Então, que você consiga estudar de uma forma que num período não muito longo de tempo você consiga abstrair os problemas, entender e não ter que ficar revisitando aquele estudo por muitas vezes. Então, existem várias técnicas de aprendizado que você pode utilizar para aprender mais rápido ou para aprender melhor ou realmente para fixar aquele conteúdo na sua cabeça. Não é decorar o conteúdo, mas entender.
Então, é normal que a pessoa que esteja entrando na área de exatas se sinta burro, ache que você não consegue aprender, que você vê os outros fazendo e os outros conseguem e você não consegue. Ai, meu Deus, será que eu não consigo aprender? Mas eu tentei, eu tô tentando estudar, eu sou burro, eu não sei, eu não consigo. Isso é normal, porque normalmente as coisas em computação são muito abstratas. Então a gente vai ter que pegar aquilo que é abstrato e trazer um pouco mais perto do nosso mundo real, do nosso entendimento e ligar com coisas que a gente já conhece para entender. É importante que você entenda como funciona o seu aprendizado, como que você consegue realmente tá absorvendo aquele conteúdo. Existem várias formas de aprender, tanto que a gente conhece técnicas como o Pomodoro, como mapas mentais, ler, reproduzir, tentar explicar para si mesmo, tentar explicar para outra pessoa em voz alta. Então, eu vou sugerir para vocês que vocês procurem técnicas de aprendizado e entendam qual que é a melhor forma para você. Eu vou deixar alguns links aqui na descrição do vídeo e alguns métodos que eu gosto, que me ajudaram a aprender sem tanto sofrimento e sem levar tanto tempo. Não vou me estender muito na questão de aprendizado geral, mas eu vou falar um pouco do aprendizado na área de programação, tá? Um erro comum das pessoas quando elas vão tentar aprender uma coisa nova é você assistir videoaula e não tentar colocar a mão na massa. Por que isso é um problema? Porque na hora de você se questionar e tentar resolver sozinho, você grava melhor. Isso é comprovado cientificamente. Então, eu não posso mentir. Infelizmente, dá vontade de ficar na cobertinha, assim, vendo um monte de videoaula e achando que a gente aprendeu. Mas, na verdade, a gente aprende o básico, né? Os conceitos básicos, mas a gente só vai conseguir realmente gravar e ser capaz de produzir aquilo com a prática. Quando você tenta fazer uma coisa a primeira vez, é esperado que você não consiga. Isso é muito importante, tá? É absurdo, é óbvio, mas quando você tá aprendendo uma coisa nova e quando você tenta fazer uma coisa que você nunca fez antes, é esperado que você não consiga. Ou se você conseguir, é esperado que fique ruim, que não funcione. Esse é o normal, esse é o esperado. Então não tem porque a gente ficar se sentindo frustrado toda vez que a gente tenta aprender algo novo, certo? Então na hora de você aprender, você vai ver um vídeo, aí você vai entender os conceitos básicos do que a pessoa tá falando e você vai tentar refazer aquilo que a pessoa tá fazendo, você vai tentar fazer de outra forma, você vai tentar entender passo a passo o código, você vai fazer diferentes análises daquilo e colocar a mão na massa. Tentar fazer e errar. Não tem nada mais importante do que errar, especialmente na nossa área. Você errar e você aprender a debugar por que deu errado. Uma coisa que muita gente ainda perde tempo fazendo é decorar sintaxe. E o que eu tô querendo dizer com isso? Você aprende não só não focando na lógica ou por que aquilo acontece, mas em quais palavras-chave a pessoa utilizou naquela linguagem para fazer aquilo. E há muito tempo atrás, até fazia sentido, né, você saber muita sintaxe de cabeça, porque não era tão fácil pesquisar. Quem trabalha com isso já há algum tempo sabe que a gente passava muito tempo no Stack Overflow ou em fóruns tentando resolver um problema, vendo se alguém tinha um problema específico com a gente, lendo documentação no site de uma linguagem e tentando entender. A gente ainda faz isso, claro que a gente ainda depende dessas coisas de alguma forma, mas hoje decorar sintaxe não faz o menor sentido. Hoje você joga no Google e uma fração de segundos você tem o nome da função, a sintaxe do que você quer usar e como que você utiliza, exemplo. É muito difícil que você só trabalhe com uma coisa. Você só vai usar uma linguagem, só vai ver aquilo. É muito difícil. O tempo todo a gente acaba indo de um software para outro e usando linguagens diferentes, tá? Então, perder tempo decorando sintaxe não vale a pena. Por último, é importante que você não vale a pena você passar muitas horas no mesmo dia estudando e nos outros dias não estudar nada. Isso não sou eu que estou falando, tá? Existem estudos sobre isso e é comprovado que você aprende muito melhor quando você estuda continuamente. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link sobre isso. Se você gostou do vídeo, então curte aqui, comenta aí embaixo. Se eu falei besteira, comenta qual que é a melhor forma que você tem de estudar. E o que mais você quer ver aqui no canal. Se inscreve no canal, curta Herbite Studio nas redes sociais. Eu vou pedir para vocês colocar aqui nos comentários qual que é a melhor forma que vocês têm hoje de aprender. O que ajuda vocês a decorarem coisas? Qual que é a melhor técnica que você utiliza para isso tudo?